Tudo bem? Queria bem. que você falasse para a gente de dois assuntos, por favor. Primeiro, as voltas do Jadson e o Jô. Antes da partida contra o Internacional, você já tinha falado que o Jadson voltaria. Jô volta também, né? Só essa confirmação que eu queria de você. E a outra questão é a presença do Danilo no treino de hoje. A gente não via o Danilo aí treinando há um bom tempo, desde a lesão no ano passado. Eu queria que você comentasse da importância desse jogador voltar a fazer parte do elenco. Bom dia. Jô e Jadson confirmados sim para domingo. Foi importante segurá-los para que a gente não tivesse um problema maior. O risco era grande de ir para o jogo contra o Inter, muito grande mesmo. Nenhum treinador, e menos eu, não sou louco de tirar dois atletas desse tamanho numa partida tão decisiva. Mas é um mês de muitas decisões e a gente tinha um risco muito grande, por isso a gente tomou essa decisão de deixar esses dois jogadores fora. Mas estão confirmados para domingo. E a questão do Danilo é muito bom, um atleta de um astral muito para cima, desde o primeiro momento de que se machucou, cabeça muito boa, voltando no campo, sem previsão, claro, né, deixar sentir como ele vai se sentir nesses treinos agora daqui para frente, está integrado com o grupo dentro do campo, mas a gente tem que ter muita paciência, porque foi uma fratura muito séria e um tempo de recuperação muito grande. Bom dia, Carille. 2 vitórias e um empate nos 3 clássicos da primeira fase, um começo promissor para você, como técnico. Qual a melhor forma de se ganhar um clássico? Como é que se vence um rival? Com bastante organização, com bastante entrega, né? Os clássicos tem que ser assim, e a gente foi muito bem desse jeito. Foi muito importante para nós na questão de confiança no primeiro turno, mas a gente sabe que não vale nada, tem que fazer do mesmo jeito agora, mata-mata, para passar por uma final de Campeonato Paulista. A gente sabe que vai ser um jogo de alta intensidade e a gente tem que entrar preparado para isso. Nós tivemos situações diferentes para esse clássico do final de semana na Copa do Brasil nos últimos jogos. O Corinthians conseguiu um bom resultado fora de casa contra o Inter, e o São Paulo também teve um confronto nacional de Série A e perdeu em casa ontem para o Cruzeiro. Você entende que esse resultado deixa o São Paulo mais mordido para tentar se recuperar rapidamente já contra o Corinthians? Vai vir um São Paulo talvez atacando mais, um São Paulo com maior necessidade de vitória, maior pressão com o resultado de ontem? Acho que independente do resultado, quando se fala de Corinthians e São Paulo e Corinthians, a gente sabe o tamanho que é. É claro, tem os dois lados, eles perderam, pode vir mais mordido e fazer mesmo aquele jogo necessitando do resultado. Se eles ganham a partida, já vêm com uma moral maior, com uma confiança maior. Então, é muito relativo, mas pode ter certeza que vontade dos dois lados, diante de um jogo tão grande desse, não vai faltar. Carille, aqui, ó. São Paulo e Corinthians, né, fizeram a decisão da Florida Cup no início da temporada, e são dois técnicos, você, Rogério, que estão aí começando a carreira, né? Queria que você falasse o que você acha que o Corinthians evoluiu daquele início de temporada para hoje, e o São Paulo diferente. O que você vai encontrar nesse clássico? Estamos evoluindo. Já foi muito importante o nosso jogo lá contra o Inter, chegando mais ao ataque. Foi o primeiro jogo que eu considero que foi um bom jogo feito fora de casa, né? Jogando de igual para igual, propondo o jogo, jogando no campo do adversário. A parte defensiva deu uma resposta muito boa desde a Flórida, desde a pré-temporada, e a gente está evoluindo e tem muito mais para evoluir ainda nessa parte ofensiva. Carille, bom dia. Outro componente em relação a esse jogo é que o São Paulo talvez tenha um dia a menos para descansar, né? Vocês tiveram um dia a mais de descanso. Você entende que talvez nesse aspecto o Corinthians possa levar uma vantagem? Não vejo. Na hora que o juiz apitar lá, pode ter certeza que vão estar todos inteiros. Vão esquecer que jogaram na quinta, nós vamos esquecer que jogou na quarta. Já fizemos jogos assim também, de nós jogarmos na quinta com com o adversário um dia a mais de recuperação. Quando o juiz apitar lá, pode ter certeza que tudo isso daí se apaga. Carille, tudo bem? Bom dia. A pergunta que eu te faço é em relação a um dos muitos aspectos que dá para analisar esse clássico, né? Sempre tem várias óticas que dá para olhar para um grande jogo, principalmente como é esse majestoso. O Corinthians é, ao lado do Palmeiras hoje, a melhor defesa do Campeonato Paulista, e na outra ponta,
o São Paulo é o melhor ataque da competição. Quero te ouvir sobre esse aspecto, esse duelo que é pintado do melhor ataque contra a melhor defesa. Isso tudo depende muito de elenco, né? O São Paulo, desde o início, apostou numa equipe muito ofensiva, jogadores levem à frente, e a gente, com a preocupação do ano passado de ter levado muitos gols, teve a preocupação de primeiro acertar o setor defensivo, cada um buscando melhorar naquilo que está vendo na sua equipe. O São Paulo, o setor defensivo, a gente melhorando o setor ofensivo, estou gostando, estou confiante que vai ser cada vez melhor daqui para frente, jogadores mais entrosados, conhecendo melhor um ou outro, então cada um buscando aquilo que é melhor para a sua equipe. Em relação a esses aspectos, dá para levantar de histórias de clássicos, né? Você tem um cara no seu elenco que vai voltar para esse jogo, que é o Jô, que nos 3 clássicos do Corinthians até aqui foi o cara que fez todos os gols do Corinthians, né? Um em cada rival. Qual que é a importância de não só ter o Jô de volta, pela função que ele exerce em campo, né? A questão do pivô, um cara que prende um pouco mais a bola, mas também que está com essa moral, né? Que entra num clássico já mais confiante. Muito importante mesmo a volta dele, jogador está confiante, está fazendo bons jogos, mesmo os jogos que não fez gol, foi muito bem durante o jogo. Ressaltar também que agora eu já tenho o Casim, né, à disposição para o jogo de domingo, que é um jogador parecido nas suas características de pivô, e com isso a gente fica com um elenco bastante fortalecido para esse mês de muitas decisões. Carille, sobre o jeito de o Corinthians jogar, né, a gente vê geralmente nas coletivas que você diz que quer uma equipe que propõe assim o jogo, mas a gente tem visto vários exemplos de equipes mais reativas que jogam no contra-ataque, a própria Juventus, o Cruzeiro que enfrentou o São Paulo no meio de semana ontem, né, e conseguiu também se dar bem. Não pode ser, de repente, um estilo de jogo que o Corinthians passe a atuar, buscando mesmo ser mais reativo, buscando um contra-ataque rápido? É um estilo de jogo, mas a gente não pode ficar só amarrado nele. E quando a gente pegar uma equipe que não propõe, que não vem, aí fica um jogo feio, fica um jogo onde a gente não vai achar alternativas. O ideal para toda a equipe, não é só para o Corinthians, para todas, é ter o equilíbrio. Saber defender na hora que está defendendo para contra-atacar, e quando você tiver a bola, saber jogar no campo do adversário, achar alternativas para chegar no gol do adversário. Então, são ideias, né? Até agora o Corinthians deu uma resposta muito boa, e eu gostei muito do que eu vi no último jogo na questão de propor jogo. E agora, esse seu duelo com o São Paulo leva 2 técnicos em situações diferentes em relação ao primeiro clássico, né? O Rogério Ceni, ele vinha numa crescente e agora a equipe dele está numa descendente e você está numa crescente. O que muda do clássico anterior e o que o Corinthians tirou de aprendizado daquele clássico para essa partida agora de novo no Morumbi? O Rogério é um excelente profissional, você vê ideias bem claras naquilo que ele quer nos jogos, muito claras, a gente que estuda mesmo o adversário, a gente vê os jogadores sabendo muito bem o que tem que fazer. São momentos, né? Nós estamos aqui com 2 derrotas no ano, se eu não me engano. A equipe com muita intensidade, com muita entrega. O São Paulo tendo seus problemas lá, como a gente tem aqui também, e a gente tem que vir aqui o dia a dia dentro do CT e procurar trabalhar da melhor forma possível. Eu falei, na hora que o juiz apitar lá, tudo se apaga. Se ele não está num momento legal, se eu estou num momento melhor ou não, pode ter certeza que tudo se apaga e o resultado do jogo é que começa a prevalecer. Agora, sobre o jogo lá no Morumbi, o primeiro tempo o Corinthians teve uma dificuldade para marcar o seu lado direito e esquerdo do São Paulo. O Pedrinho estava ali naquela posição, o Jadson jogou por dentro, o Maicon aberto. De lá para cá você voltou a jogar com o Jadson mais aberto, o Maicon por dentro. Que tipo de avaliação você fez daquela partida, naquele posicionamento? E como ser um time que marca bem por aquele lado, tendo o Jadson, que não é um jogador que compõe da mesma maneira como, por exemplo, o Romero? Não está definida a forma que eu vou jogar, ainda, não está. Né? A ideia de jogo é a mesma, mas aonde esses jogadores vão jogar ainda não está definido. A partir de amanhã a gente começa a definir. É outra situação. Eu só tinha o Léo Jabá como um jogador de ataque no banco de reserva, por isso não iniciamos com ele, porque depois eu não teria substituição nenhuma para fazer. Então, começamos com o Pedrinho, sabíamos que ia ficar sem profundidade no jogo, porque não tínhamos nenhum jogador de velocidade. A gente já estava com problema com o Jô, não sabia se o Jô ia suportar os 90 minutos. Então, a gente segurou o Léo Jabá para ver onde melhor usá-lo. Também foi uma estratégia de ter começado com ele no banco. É dentro do equilíbrio que eu falei agora há pouco.
Você ter armadores e ter jogadores que dê profundidade. Aquele jogo, primeiro tempo, é a nossa dificuldade, porque a gente não teve profundidade. Agora, o São Paulo jogou ontem contra o Cruzeiro e teve muitas dificuldades para entrar na defesa adversária e cruzou 35 bolas sem ter chances claras de gol durante a partida. O time que se defende vê o outro cruzar muitas bolas. Acaba sendo interessante quando você tem bons zagueiros, bons defensores pelo alto, acaba facilitando o adversário que sabe jogar nesse tipo de proposta? O que a gente cobra muito, não sou eu, mas acredito que a maioria dos treinadores, o que eles cobram muito para você nunca abrir o funil. Então, se tiver que liberar para o adversário, libera os lados e não funil. Onde acontece os gols são ali na entrada da área, dentro da área. Então, muitas vezes você não deixa de marcar a frente da sua área para ir marcar lá do lado e fica desprotegido. Essa está sendo a ideia que a gente já está vendo da Europa há muito tempo, é implantada aqui dentro do Corinthians já há muito tempo e a gente só está dando seguimento. Carille, desde que iniciaram as partidas mais decisivas, Botafogo, Laú e agora o Inter, o Corinthians teve uma queda na média de passes certos. Eu queria saber se isso é uma consequência só de jogos mais nervosos ou se é, de fato, um problema que você está tentando corrigir aqui dentro. É bem claro isso, é bem visível e a gente está trabalhando, infelizmente, muito pouco dentro do campo com esses jogadores que estão jogando, porque é mais a recuperação e ir para as partidas. Está nesse processo de evolução. Contra o Inter, agora a gente já conseguiu trocar vários passos, até o próprio gol nosso foi uma triangulação bem legal ali pelo lado esquerdo, depois teve uma outra que chegamos com o Arana, teve com o Fagner. Essa é a ideia de jogo, e pode ter certeza que a gente vai melhorar a cada dia. Fábio, o jogo mais aberto, a postura mais ofensiva, foi uma tática, foi uma escolha, ou foi o fato do Marquinhos Gabriel estar em campo e não o Jadson, que de repente é um jogador que fecha um pouco mais? Foram os atletas que estavam lá diferentes daqueles que estavam nas outras partidas? Marquinhos e Cleiton, né, que também é um jogador leve. Foi a característica dos jogadores. Estou buscando futebol mais ofensivo, mas quero sempre procurar ter o controle do jogo, ser ofensivo e ter o controle do jogo. E lá foi um jogo aberto dos dois lados, e a gente perdeu em alguns momentos o controle do jogo, e isso não é legal. Eu fiz essa pergunta porque na partida contra o São Paulo, o Jadson e o Jô voltam, então a tendência é que o time volte a jogar um futebol mais parecido com aquele que estava jogando e não com o que mostrou em Porto Alegre? Só que a gente não tinha o Romero. A gente jogou com o Maicon de um lado e jogou com o Pedrinho do outro, né? E com o Jadson flutuando. Então agora a gente tem atletas para dar essa profundidade, coisa que a gente não teve naquele jogo. E você já falou sobre isso, perdão que a gente está ao vivo agora, eu queria que você falasse sobre os dois retornos, do Casim, agora para essa partida, e o Danilo, que voltou a treinar no campo, que vai, claro, demorar um pouquinho mais para entrar no time, Fábio. Casim, a gente sabe da importância dele. Jogo grande, jogou muito contra o Palmeiras, só entrou o Jô e fez o gol porque ele pediu para sair por cansaço, coisas que a gente não explica, senão não ia tirar, porque a gente estava precisando de retenção contra o Palmeiras e ele estava segurando a bola lá. Muito feliz pelo retorno dele, um cara muito positivo, que fica como uma alternativa aí para jogar até junto com o Jô, conforme, igual nós já usamos, ou uma substituição para a gente continuar com a mesma ideia de jogo. E o Danilo a gente tem que ter muita paciência, um jogador importante, que alegra vestiário, leva o treino para cima com a sua qualidade e com a sua personalidade, mas a gente vai ter que ter um tempo, saber como ele vai reagir, mas o gostoso é de ver a felicidade dele de poder voltar para o campo. Carille, aqui de novo, queria que você falasse também a respeito do reforço, entre aspas, que você ganhou hoje, que é o Léo Arthur, o atacante que estava no Audax e que mudou um pouquinho o estilo de jogar em relação àquilo que você viu no início dele. Queria que você falasse o que você acha que esse jogador vai somar ao Corinthians para essa sequência. Ele foi emprestado 2 vezes, que eu me lembro de 2 vezes, Penapolense e Grêmio Osasco, teve uma participação muito boa. Ele é jogador do clube, por isso está aqui. Não contamos com ele nesse momento, mesmo porque não está inscrito nessas competições, mas um jogador de muita qualidade, já trabalhou aqui, se eu não me engano, em 2014, fez parte do grupo profissional, e a gente achou importante que ele saísse para jogar, né, para voltar mais maduro, e isso aconteceu, está reintegrado com a gente. Fábio,
Hoje chegou a notícia de que o Giovanni Augusto vai precisar passar por uma cirurgia, vai ficar até 3 meses fora. Ele esteve muito próximo de ser envolvido numa negociação. Você chegou a conversar com ele? Como é que está a cabeça do jogador nesse momento? Fiquei sabendo sobre isso agora, já estava dentro do campo, quando chegou os exames dele e o doutor, então fui comunicado dentro do campo disso. Não falei com ele ainda, né? Não sei se ele está aí ainda, porque já deve ter até marcado cirurgia, quando acontece essas coisas é rápido. Mas se ele não estiver aí, pode ter certeza que eu vou ligar para dar uma força, porque nesse momento é importante. Carille, você sempre está falando, estou tentando melhorar o ataque, produção ofensiva, jogadores, enfim. Você fica muito incomodado com essa marca que está o Corinthians hoje de fazer um gol, não tem muitas goleadas, 1-0 para você, tá bom, basta? Ou realmente é uma coisa que te incomoda essa produção ofensiva, assim, de fazer gol? Na verdade, nada tem que me incomodar. A gente tem que estar aqui dentro e procurar soluções, né? Por um outro lado, estamos com um sistema consistente, muito consistente, que é o sistema defensivo, e aos poucos estamos melhorando, infelizmente não conseguindo ir para o campo, infelizmente, e esse mês vai ser assim, vai ser mais com conversas, com vídeo, com ideias do que propriamente o campo, que é essencial o campo, mas chegando numa fase dessa você recupera e vai para o jogo. Então, nada me incomoda. A gente tem que sentar, nos reunir para fazer o que melhorar, né? Estou vendo uma melhora muito grande aí, principalmente no jogo contra o Inter. Agora a gente conseguiu trocar bastante passes, diferente do que foi o jogo contra o Botafogo, né? Mas a nossa ideia aqui é buscar soluções para que a gente melhore. Ganhar é bom. Ganhar é bom. Está sendo de 1-0? Está sendo consistente? Faz parte. A gente viu o Atlético de Madrid chegar em decisões de Champions aí, empatando, ganhando, empatando e ganhando. É uma ideia que eu não sou muito a favor, mas é assim que está acontecendo e a gente tem que buscar melhorar. Carille, aqui de novo. O São Paulo, ele no primeiro turno não tinha o Prato, vai ter nessa partida e tem também uma chance, mesmo que seja remota, de contar com o Cueva, né? O São Paulo, quando conta com esses dois jogadores, é uma outra equipe. Você prepara alternativas caso o São Paulo jogue mesmo com o Cueva e também pensando no Prato, que vai ser titular? A ideia de jogo ela não pode mudar. Independente do adversário, a ideia não pode mudar. Eu não escalo a minha equipe de acordo com o adversário. Claro que você tem seus cuidados, claro que você tem um ajuste aqui ou ali, mas a ideia de jogo ela não muda. Jogadores importantes que ele tem, eu com os jogadores importantes voltando também, tudo para ser um grande jogo. Casim vai estar relacionado, Maicon em campo, tem alguma orientação especial para evitar provocações? A gente viu o que aconteceu na partida da fase de grupos. Jogadores experientes, né? Claro que a gente vai ter uma conversa com eles amanhã, com ele amanhã, vou ter essa conversa com ele amanhã, mas são jogadores experientes, sabem da importância e que os dois entram para dentro de campo para procurar jogar futebol e não provocações. Culpa minha. Fábio, o esporte de alto rendimento ele é um exercício de comparações, né? Quem é o mais lento, quem é o mais veloz, quem é o mais alto, mais baixo, né? Quem faz menos gol, mais gols, enfim. Você acha, eu vou citar o Rogério, que é o técnico do seu adversário, ele tem uma história no São Paulo muito grande, né? Para muitos ele é o maior jogador da história do clube. Você acha que o tratamento que é dado para ele, pela opinião pública e pela imprensa, é bem diferente do tratamento que é dado para você, já que se a gente for para os números, a sua situação é bem melhor? Olha, eu não sei te responder porque eu não acompanho muito. Não acompanho muito. O que eu posso dizer é que a relação com vocês aqui ela é bem legal, muito legal mesmo, tá? O que eu falo é verdade. Se eu não quero falar a verdade, eu não respondo. Se eu não quero falar, eu não respondo. Não sei a diretoria que responde, é o jogador que fala. Então, a relação está muito legal. A relação com a torcida está muito legal. A cada dia. Né? A cada dia o carinho. Então, eu tenho que seguir as minhas convicções. O Rogério tem uma história dentro do São Paulo linda.
linda, com títulos. Acho que é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, uma história, anos, 25 anos, sei lá quantos anos de São Paulo. A história é linda e o torcedor são paulino reconhece isso. A minha história dentro do Corinthians está começando agora como técnico, recente, 3, 4 meses. Fiquei 8 anos como auxiliar, mas o que eu posso te dizer é que eu estou muito feliz com tudo. A convivência diária com vocês e o que está acontecendo com a torcida. Está muito legal mesmo. E eu não consigo comparar porque eu não estou acompanhando.